Pode ser humano começando aí na sua telinha, no seu tocador de áudio. Que gostoso, porque aqui você sabe que a gente vai falar sobre temas de gente, de pessoas, de humanização, no ambiente de trabalho, na sua vida, em todos os lugares. Então é aqui que você tem que estar colado, se inscrevendo no canal, já curtindo de imediato, meu bem, porque hoje, nossa convidada, a gente está super contente de trazer esse tema aqui para o podcast. Nós vamos falar sobre produtividade sustentável. Será que é possível? Não sei mais, saberemos hoje. Conosco está Isabela Camargo. Isabela, muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite, Obrigada Vivi. a você, querida. E vai ser um privilégio poder trocar contigo. Eu estou muito feliz e muito nervosa ao mesmo tempo, vocês sabem, com certeza, né? Porque é muita responsabilidade. Não? Não. Não, ela já está falando para não. Então é não. Não. Não estou mais. Não, porque a gente vai conversar como se a gente estivesse num salão, Super né? Fazendo a unha, amigas. deixa eu ver. Vivi, faz a Aqui. unha. Sim, faz a unha, que isso faz parte do autocuidado. Pronto. Que preserva a nossa saúde, que pode nos levar a uma produtividade sustentável. Então a gente vai prosear, não é isso? Vamos conversar, Isabela. A gente é super amigas, afinal você já escreveu um livro. Ah, sim, Vivi. uma dedicatória, não é? É, Vivi, então é isso. Eles que lutem. Bom, vamos lá, Isa. Nossa, a gente está bem contente. Quem ainda não conhece Isabela Camargo, é jornalista, apresentadora, palestrante, está palestrando aí em todas as empresas, eu super sigo você, falando sobre temas super importantes, urgentes, que é bem-estar no trabalho, longevidade, produtividade sustentável. Bom, antes da gente continuar, a gente tem que fazer a nossa autodescrição, para quem só está escutando. Ótimo. Sou uma mulher de pele clara, cabelo preto na altura dos ombros e estou usando um blazer verde. Muito bem. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,57 m, tenho cabelos pretos curtinhos, visto verde também, porque a gente, né, pré-combinou, uma calça jeans e essa sou eu, Viviane Dobelin. Antes da gente continuar também, tem um QR Code aqui na tela. Esse QR Code vai levar para as páginas da Isa, para os seus projetos, para os seus produtos. O que você mandar para a gente está nesse QR Code aqui da tela, que você pode ir lá depois descobrir os serviços da Isa, como ela pode ajudar você aí na sua empresa, tá bom? Protocolos feitos, Brasil? Protocolos feitos. Isa, você tem um vozeirão. Tem, né? Mas um dia parece que essa voz deu uma engasgada. Aham. E aí as coisas parece que viraram. O que aconteceu dentro desse seu mundo que fez você tremer a voz? Olha que eu nunca tive uma introdução como essa. Vivi do céu. Para! Nunca. Nunca. Que linda! Obrigada. Porque eu vi aqui, né? Você trouxe já um elemento cheio de detalhes, né? Para essa entrevista. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar, que é perceber. Então, eu estou percebendo, né, que você estudou o que aconteceu comigo para compartilhar com quem está assistindo informações que podem ser úteis. E quando você abre dizendo sobre como a minha voz, que é tão forte, falhou, eu só posso reconhecer assim, e dizer muito obrigada, porque você está trazendo uma coisa muito importante. Que se nós tivermos presença... Eu estou vendo que você está emocionada. Fiquei. Os seus olhos estão me dizendo que você está emocionada, né? E não é porque a gente tem voz forte que a gente não pode ficar frágil. Não é porque nós somos mulheres ou homens ou somos pessoas que aparentemente somos muito fortes que a gente não precise de ajuda. E para a turma de RH, eu entendo que é uma turma que eu gosto muito de trabalhar, o RH e a liderança, porque são muito cobrados, apanham demais e recebem um peso muito tamanho. E aí parece que todos os problemas da empresa é porque o RH não sabe lidar ou porque o chefe é tóxico. Não estou dizendo que isso não exista. Mas hoje, Vivi, eu trabalho muito com a autorresponsabilidade. E se o ambiente que eu trabalho já reconheço que não é sustentável, ou que a liderança que trabalha comigo ela ainda está ela ainda está desatualizada, ou seja, praticando assédio e outros movimentos que não são sustentáveis, eu preciso me retirar. Então, a presença, que a gente fala tanto sobre presença, significa reconheço que esse ambiente não é para mim, eu preciso sair. Porque não há boleto mais importante do que a minha saúde.
certo? Então, quando você me pergunta quando que minha voz falhou quando... Olha que curioso, eu nunca falei isso em podcast nenhum. Eu não percebi que, ao entrar naquela emissora, a primeira coisa que tentaram me colocar como inferior foi a minha voz. Eu saí do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em que eu era voz padrão, inclusive da Rádio Bandeirantes, e era uma coisa engraçada, porque a turma dizia que eu impostava a voz e tal, e você vê que desde que eu cheguei aqui, a minha voz sempre foi mais grave do que o normal desde a infância. Tanto que quando eu trabalhei no Fantasia, eu tinha 16 anos, e aí não sei se você se lembra, né? Quem viveu a década de 90, eu fazia um programa, não é o Tutti Frutti que as meninas ficavam nuas, é o Fantasia, que fazia assim, sabe, né? Porque senão, tem uma galera que me diz, você é aquela que mostrava o peito? Não. Eu sou aquela que falava, né, da previsão do tempo, né? Uma coisa assim. Previsão do tempo, não, antes, o Fantasia. Porque foi no Fantasia, como bailarina, que eu ouvi o Arnaldo Sacomani comentando sobre a minha voz. E ele me disse, o que você vai fazer quando você crescer? Eu tinha 16 anos quando eu trabalhava no Fantasia. E aí eu falei, não faço ideia, minha família mora no Paraná, isso aqui tudo é uma brincadeira, né? Eu tinha 16 anos. Ele falou, vai procurar um curso, vai procurar jornalismo, porque sua voz transmite credibilidade. E pode ser que, dependendo do que você fizer, você vai ser ouvida, vai ter sucesso e tal. Isso eu ouvi em 1997. E aí roda a fita, logo que eu ouvi isso, onde eu estava no tempo seguinte, no curso de rádio locutora do Senac. Então, eu ouvi um comentário do Arnaldo Sacomani, eu fui e me especializei. Roda a fita, passo pelo Band News, passo pela Band, vou me aprofundando cada vez mais no Hard News. Quando eu chego na Globo, um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi relacionado à minha voz. Que ela era feia, que eu estava impostando e que eu devia mudar a minha voz. Nossa. E aí eu fiquei muito impressionada com aquele tipo de feedback para uma pessoa que tinha acabado de chegar. E aí eu pensei, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nossa, era quem você é. Você pode mudar a minha cor do cabelo, você pode mudar... Olha, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua maquiagem, não gostei da sua roupa. Isso dá para mudar. Sim. Agora, voz, timbre de voz, não dá para mudar. Sim. Você pode aperfeiçoar, você pode melhorar de diversas formas, mas timbre é timbre. Aí, eu não sabendo quem eu era, e aí entra agora a questão. Eu fui ao banheiro, chorei muito e vomitei muito. Primeiros dias de empresa. Primeira semana, deve ter sido 3, 4 dias depois de eu entrar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquilo não foi contra mim, não foi pessoal. Mas não foi a melhor maneira de receber alguém novo no ambiente. Então, quem está no ambiente profissional e recebe pessoas de fora precisa ter muito cuidado em como você acolhe. Nossa. Mas vamos lá, só porque tudo isso porque você começou a me perguntar sobre quando a minha voz falhou. Então, foi a minha voz que me levou ao jornalismo, por um comentário do Arnaldo Sacomani. Tá. Quando eu estou no jornalismo, e aí eu chego na Globo, foi um feedback que eu vi que me deixou muito triste, chateada, mas ok. Engole o choro e manda bala. E aí, quase 7 anos depois disso, aí sim a minha voz falha ao vivo. Quase 7 anos depois, então, eu fiquei 6 anos e pouco na Globo. Eu estava ao vivo falando da previsão do tempo, mostrando aqui as capitais, a temperatura, né, das capitais, e eu passo pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, pelo sudeste. Quando eu chego no sul, eu esqueço o nome da capital do meu estado. Aparentemente, isso é muito pequeno, mas, para quem está numa fase de esgotamento, esquecer chave de casa, bolsa, é uma coisa. Agora, esquecer onde você mora é muito grave. Então, se você que está nos assistindo, se você estiver tendo algum tipo de esquecimento, observe. Algumas coisas são comuns você esquecer, outras não. Outras nós não podemos normalizar. Então, naquele momento, eu esqueci o nome Curitiba. Certo? Por dentro, como eu estava? Colapsando. Isabela, defina colapso. Vamos lá. Olha, ela já pergunta, ela já responde. Isabela, defina colapso. A visão ficou turva, a boca ficou seca, o coração disparou.
Mas isso já acontecia com frequência antes? Não. O meu corpo se manifestava com vários sinais e sintomas. Eu já tratava de vários problemas de saúde antes disso. Então, o corpo Mas era vai tudo dando, normal, né? O corpo vai dando sinais. Sempre. Sempre, Vivi. Assim como a atmosfera nos dá sinais quando o tempo vai mudar, quando vai chover, quando não vai chover. Você, adulto, você saca os sinais. E aí, se você não vai tomar uma providência, é uma decisão sua. Exemplo, aqui em São Paulo, se o céu começa a escurecer, acredito que em qualquer lugar do planeta, o céu começou a escurecer. Você sentiu que a pressão atmosférica mudou um pouco, está meio abafado, vai chover. Se você sair de casa e mantiver a janela aberta e chegar e tá tudo molhado em casa, não adianta reclamar de São Pedro para São Pedro. Não. E a mesma coisa conosco. Quando nós vamos negligenciando certos sinais, eu vou culpar quem? Eu sei que existem espaços ultratóxicos que vão adoecendo, sim. Mas eu não posso reclamar de um ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Eu não posso reclamar que a banda toca dessa maneira onde eu escolhi trabalhar se eu não estou observando os sinais que meu corpo está me dando, que aquele local não é mais para mim. E ok. Vamos aceitar este luto, vamos aceitar este encerramento de ciclo com o mesmo entusiasmo que a gente começou. Só que nós não fomos educados a isso, Vivi. Nós somos educados a ter mais, a fazer mais, a ter mais amigos, a fazer mais coisas. Nós não fomos educados a fechar ciclos para seguir mais leve. E a gente tem uma subordinação muito pesada, né, Isa? Que vem, acho que, do tempo da escravidão, que a gente tem que ser subordinado, a gente tem que suportar, a gente tem que ter aquela carreira, a gente tem que. Então, eu vejo que o profissional, se ele se abre em algum momento, dizendo, puxa, eu estou vulnerável, não estou... Ele é super mal visto, ele fala, como vai ser minha reputação aqui? Como eu mudo de cargo? Exato. Então, tem muitos medos envolvidos. E são nesses medos que nós vamos nos negligenciando. Por quê? Por conta dos boletos. É por isso que eu já disse na largada. Não há boleto mais importante do que a sua vida. Então, só para fechar aqui a primeira pergunta que você me fez, como foi que a minha voz falhou? Então, eu descrevi o que aconteceu comigo naquele momento ao vivo. É como se tivessem 30 segundos de branco total, em que eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, onde eu estava. Workaholic, como sempre fui, apaixonada pelo que eu faço, como sempre fui, comprometida, como sempre nos cobram, eu encerrei o meu expediente ainda. Eu terminei esse jornal, eu fui ao banheiro, tomei água, me recuperei e fiz mais um jornal. Quando acabou meu expediente, eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Então, o que é isso? Uma Até mulher aí forte? Você não sabia. Isso é uma mulher forte ou é uma mulher sem juízo? Porque eu cheguei sob risco de convulsão no médico. Eu me lembro de ter tido microapagões no deslocamento do trabalho que eu tinha até o médico, em que o farol fechava, né? O farol fechava, eu estava dirigindo. Ainda foi dirigindo. Opa, lógico. nós somos mulheres. Super mulher maravilha. Aí eu me lembro que o farol fechava, eu fechava o olho. Aí eu ouvia a buzina e eu acordava. Então, assim, eu sentia prazer no farol fechando, que aí eu podia fechar o olho, é como se eu tivesse... Uma pausa. Uma micro cochilada do nível de esgotamento que eu estava. O corpo já estava totalmente... já tinha ultrapassado todos os limites. E aí, Vivi, eu recebo o diagnóstico nesse dia, dia 14 de agosto de 2018. E aí começa uma grande jornada de tratamentos, autoconhecimento, tristeza, autoconhecimento, decepção, autoconhecimento e vamos, né? Uma lição atrás da outra. Então, essa foi a jornada. Isa, você não entendeu... Você, assim, uma pessoa super atualizada, estudada, que está vendo tudo, não entendeu, não percebeu que você estava entrando em burnout. Não. Não porque... Até então, eu vivia num contexto de ideias insustentáveis. Quais são essas ideias insustentáveis? Que você, para ser um bom profissional, para você colher a sua meritocracia, você precisa estar
ali, quando todos não podem, em que você precisa dizer sim para todos os pedidos, né, de trabalho, que tirar férias é para uma pessoa que não é comprometida, descansar para quê, dormir é para os fracos e tudo mais. Então, esses tipos de frases insustentáveis não combinam com quem já passou dos 30. Sério, Brasil, sério. Quando você tem 20 e poucos anos, você até pode negligenciar o seu cansaço, o seu fim de semana, né, emendar uma coisa na outra, aí depois você descansa. Mas conforme o tempo vai passando, Vivi, os nossos hormônios vão mudando. E se os nossos hormônios vão passando com o envelhecimento, que bom. Cabelo branco e ruga não é um benefício concedido a todos. Então eu preciso ter consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Eu só comecei a ter essa consciência depois de ter vivido a síndrome de burnout. E hoje o meu trabalho é poder levar a prevenção disso para quem quer que seja, mas, sobretudo, o que eu vivi, quando você me pergunta, mas você não sentia? Sim, eu tratava com 5 especialistas, mas nenhum tinha me visto com presença. Como eu olhei, por exemplo, aqui para você, eu vi que você se emocionou, né? O seu olho encheu de lágrima. Então, eu estou vendo, eu estou sentindo a sua sensibilidade. Então, eu tratava com 5 especialistas. Problema no estômago, no intestino, cardiovascular, na pele. E ia tomando vários remédios. Fiz cirurgia. Mas todos associavam ao ambiente que o horário era muito estressante. O que eu fazia, somado ao horário, era muito estressante. Mas o estresse não é o vilão da história. Porque o estresse é nosso amigo ou inimigo. Assim como o colesterol é nosso amigo ou inimigo. Assim como a ansiedade é nossa amiga ou inimiga. Então, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, eu posso ter tido burnout e, no mesmo ambiente, você pode começar a ficar com a visão prejudicada. Uma pessoa do nosso lado pode ficar com a audição prejudicada. Então, que fique claro que o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Na mesma situação, a gente pode ter várias reações. Sim, e você acha, Isa, que são essas crenças que a gente vai escutando sobre essa coisa de você tem que ficar até mais tarde, a hora extra quem está comprometido, veste a camisa. Isso tem levado as pessoas a esse estado? Porque a gente está no momento de um país mais ansioso do mundo, que o segundo maior em número de depressão. Então, isso são números alarmantes e assustadores, e isso está dentro das nossas empresas. E sabe qual é o número que a turma evita considerar? Que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, todos esses números que você trouxe, sim, estão relacionados à saúde mental. Nós somos o país mais ansioso, o segundo mais estressado e o 5º mais depressivo do mundo, quando estamos falando de mundo. E os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento. Então, nós estamos falando de sustentabilidade dos negócios. Custos. Custos. E como é que eu vou prevenir uma perda de talento? Porque, ao mesmo tempo em que nós estamos em um país com muitos desempregados, nós também temos apagão de mão de obra em muitas áreas. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Então, quando alguém me fala, quando eu já estou sentindo, eu sinto o cheiro, sabe, assim, do burnout. Eu já estou vendo, né, as características da pessoa, o jeito que ela está falando e tal. E aí, eu faço umas 2, 3 perguntas. E ela me fala, mas Isa, eu não posso sair daqui porque os boletos e tal. Eu falo, tá, mas o chefe ou o cliente que te elogia porque você respondeu de madrugada não é a pessoa que vai te visitar quando você estiver no hospital. Estou falando por experiência própria. Para com essa ilusão de que, minha família, do meu trabalho. Não, você vai conquistando o respeito, a confiança, mas sua família é sua família, o trabalho é seu trabalho. Então, a gente precisa se colocar com mais maturidade para reconhecer os nossos limites. E, com isso, saber que dizer não é que você está contra a pessoa que está te pedindo um trabalho extra no momento em que você já não tem forças. É autocuidado, é autorrespeito. Porque se ao dizer um sim para alguém eu me coloco em risco, e depois, quem cuida de mim? E foi isso que eu vivi na pele. Porque eu disse muito não, Vivi, não podendo dizer. Aliás, volta, eu disse muito sim, não podendo dizer sim. Mas, o que vão pensar? Né? E depois eu descobri que dizer não
para o excesso de trabalho, para além daquilo que você já combinou e daquilo que você suporta, é suicídio. Dependendo das suas características de saúde, do tempo que você está se colocando, né, naquele contexto, você não está sendo resiliente. Você está apelando para dar conta de ou modelos que você não tem gerência, e eu também entendo você que não tem condições de dizer não, mas eu quero falar com você que pode dizer não, mas tem medo de retaliação, de represália ou falta de confiança. Então, à medida que você vai se encolhendo para caber em algum lugar, o seu corpo vai se manifestar com dores que são mensageiras para te dizer, nesse ritmo que você está, não vai dar. Faz sentido, Vivi? Total. E você falando de suicídio, né? É muito engraçado. Eu li num artigo essa semana é um professor de Oxford, eu acho, o Jeffrey Pfeffer. E ele autor do livro Morrendo por um Salário. Isso mesmo, Morrendo por um Salário, dizendo que a 5ª causa de morte nos Estados Unidos é o local de trabalho, dizendo que o estresse está relacionado a mais de 120 mil trabalhadores americanos. E ele fala uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, se estiver pegando fogo numa sala, estiver cheio de fumaça, você não vai sair, porque aquilo vai te matar. E aí a gente, no dia a dia, na verdade, por ser uma morte lenta, um suicídio lento, a gente não vai se percebendo. Sim. Por quê? Porque eu não tenho empatia por aquilo que eu não vejo. Isso serve para tudo. Eu não tenho empatia por alguém que está com uma dor invisível, e eu descobri comigo, né, vivendo na pele, que dor invisível é dor em dobro. Além de você ter que lidar com a sua dor, você tem que lidar com o julgamento daquele que está subestimando o que você está falando. Ou tá, sabe, te olhando assim, do tipo, mas será que está doendo mesmo? Mas será que não pode vir trabalhar mesmo? Eu ouvi da minha família, logo que eu tive o diagnóstico e eu não conseguia dirigir, né, por meses, quando você tem o diagnóstico de burnout, você perde funcionalidade. Se quiser, inclusive, a gente explica, porque não podemos banalizar também o problema. Então, quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, você perde funcionalidade. Eu não conseguia... vou pegar para mostrar para vocês, tá? Esse texto aqui da Vivi, tá lindo. Todo rabiscado. E todo rabiscado. Eu cheguei com um desse aqui para o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurologista, com um grifo de várias cores. Eu falava assim, doutor, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Assim, eu não consigo entender o que está escrito aqui. E eu não conseguia dirigir. Vivi, pessoas muito próximas a mim me disseram assim, por que você não consegue dirigir se parece que está tão bem? Aí soma isso, a maquiagem que nós usamos e tudo aquilo que a gente faz para conviver em sociedade, tentando dar o mínimo de trabalho e o quanto a gente vai sobrecarregando a nós mesmos. Então, cuidado com o excesso da palavra resiliência, porque pode ser que você esteja apelando para dar conta de um estilo de vida insustentável. Eu gostei disso, Isa. Isa, como que é esse ambiente onde o burnout é desenvolvido, criado? Como é esse departamento? Como é essa área? Eu adoraria ter uma resposta para a sua pergunta, porque não tem um lugar específico. Que líder é esse que permite que o seu colaborador tenha um burnout e não percebe? Que líder é esse? Quais são as características dele? Primeiro, vamos falar das características das pessoas. Tá bom. Então, se eu estou caindo na armadilha da competência, o que isso significa? Vivi, você fez um ótimo trabalho, agora eu vou te dar mais um trabalho. Olha! Aí você, que é comprometida e responsável, você vai falar, caraca, eu sou foda, olha só. Tem um glamour, né, nisso? Sim, a gente vai glamorizando. Né? O trabalhar até tarde, olha só, esse fim de semana eu tô aqui de novo, meu segundo plantão direto. Imagina, eu vivi isso muitos anos da minha vida. Muito bem. Então, primeiro é a glamorização do sofrimento para o mérito. Não precisa. As pessoas que te respeitam, elas vão te valorizar e elas vão te remunerar, inclusive, financeiramente e emocionalmente, pelo que você é e não pelo sangue que você vai ter que extrapolar pelas suas vísceras. Então, engana-se quem pensa que para ser reconhecido precisa trabalhar 18 horas. Não. O que você vai conseguir com isso ao longo do tempo é problemas de saúde nos relacionamentos. Isso é insustentável. Então, a gente tem que revisar as crenças que nos trouxeram até aqui. Eu respeito todos e todas e todes. Mas hoje eu já sei qual que faz sentido para mim
e qual que vai me deixar produzindo, gravando com você, né, produzindo o meu trabalho, sem prejuízos na saúde e nos relacionamentos. Essa é a produtividade sustentável, Vivi. De nada adianta eu chegar lá, cheguei na empresa que eu mais almejei e adoecer. Não adianta nem adoecer e nem perder relacionamento. Então, essa é a pessoa da pergunta que você me falou. Este sujeito que está ainda iludido pela armadilha da competência, que ainda acredita que a meritocracia é um fato, e nem em todas as empresas isso acontece. Então, o problema do burnout não é só do sujeito. Ele tem fatores, ou seja, ele é multi-origens. Assim como para o tratamento, você precisa de multi-ajudas. Então, o sujeito é um sujeito que está iludido por essas crenças que nos colocam em lugares de insegurança financeira, porque aí, se você não fizer, tem uma fila querendo fazer e tudo mais, tá? Então, se você não souber quem você é, o seu talento de verdade, e se você não tiver, assim, ó, uma visãozinha de como o mundo é gigantesco e se na sua área você está com medo de não ter emprego, pode ser que em outra área você tenha. Se você não tem essa visão um pouquinho mais ampliada do horizonte do todo, você se encolhe para ficar cabendo naqueles lugares que estão te machucando. E é igual um sapato que você tenta colocar menor do que o que você usa. Né? Que número você calça? 35. 35. Ai, gente, até um pezinho de boneca. Eu calço 37. Vamos supor que aí a gente vai gravar e eu te falo, Vivi, eu esqueci meu sapato. Aí você fala, Isa, eu tenho aqui um sobrando. Ai, é 35, eu calço 37. Vai, vamos lá, vamos tentar. Vou tentar. Meu pé pode até ser que entre. Eu posso até ficar em pé 1 minuto em cima dele. Só que quanto mais eu ficar dentro de um lugar que não é para mim, mais eu me machuco. Pegou? Verdade, o exemplo do sapato? total. É bem lúdico, assim, para Com todo mundo se certeza. ver nessa situação. Então, isso serve para sapatos e ambientes profissionais. E aí, qual é a responsabilidade do empregador no burnout? Assédio. E eu tenho estudado muito, mas muito, e com médicos e desembargadores me ratificando, porque eu estou chegando em descobertas que até então ninguém se interessou em chegar. Qual é? A diferença do cansaço, do esgotamento e do burnout. Porque eu também não posso tolerar, Vivi, assim como eu ouço muita bobagem sobre o burnout, porque ou a turma ignora, dizendo que não existe, ou banaliza. Tudo é burnout. Qualquer cansaço é burnout, a pessoa trabalhou um fim de semana puxado, está em burnout. Não. No burnout você perde funcionalidade. E eu não desejo a ninguém chegar em nenhum médico especialista de nada sobre risco de convulsão. Não recomendo. Então, vamos lá. Qual a diferença de cansaço, exaustão e burnout para chegar no assédio? Se eu estou cansada, eu descanso e retomo a minha energia. Se eu estou esgotada, eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou me sentindo esgotada, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Por não respeitar o tempo de cansaço, ou por me sentir culpado, você acha que eu vou descansar, gente? Tá todo mundo lá trabalhando, né? Horas, fim de semana. Por não respeitar o seu cansaço, você entra em exaustão. Então, por se negligenciar com o mais básico do autocuidado, que é a recuperação, né, do que você já despendeu de energia, você entra em esgotamento. Aí, quando você entra em esgotamento, que você já está na fase já de sofrimento, esse copo já está cheio. Tá? Aí acontece uma situação caracterizada por assédio que vai causar um dano existencial no sujeito. Desembargador Sebastião Oliveira, um beijo para você. Ele escreve muito bem sobre dano existencial, desembargador de Minas. Sobre dano existencial, que é o episódio que vai mudar o ritmo da sua vida, o eixo da sua egrégora, ou seja, é o evento que vai... É como o luto, né? O luto é o evento mais desorganizador da vida. Um dano existencial é como se alguém chegasse em você e dissesse assim, Vivi, agora sua alma é minha. Você fala, que isso, gente? Para onde eu vou? Onde eu tô? Fez sentido? Este dano existencial faz você perder funcionalidades.
É uma chave, é uma gota d'água. A gota que transborda o copo. A culpa é da gota ou do copo que estava cheio? Do copo, dos dois, né, minha gente? Eu ia Dos falar dois. do copo, mas como ela disse, ela já fez dois. De fato, mas de fato, Sim. o copo vai enchendo e a gente vai normalizando dores, sintomas e manifestações. Ai, tá tudo normal. Ah, normal dor de cabeça, normal dor no estômago, normal queda de cabelo, normal pressão alta, tudo é normal. Aí você vive uma situação caracterizada por assédio e neste momento você pode, depois de um estado de esgotamento prolongado, então não são 2 semanas que você trabalhou muito e se negligenciou, e aí não, nós estamos falando de médio e longo prazo. E aí acontece uma situação caracterizada por assédio. Muitas pessoas me perguntam, mas que tipo de assédio? E foi a primeira vez que essa pessoa teve assédio? Não. Mas foi a primeira vez que aquele assédio encontrou um corpo ultra debilitado. Ok. Foi a primeira vez que aquela situação caracterizada por assédio encontra um sujeito que não tem mais como reagir. Ele já foi resiliente o máximo que ele pôde. Ele já apelou para todas as coisas que você pode imaginar que já existiram para a gente dar conta do nosso trabalho. Quando eu cheguei no endocrinologista dizendo sobre todos os sintomas que eu estava vivendo, o que ele me disse? Ah, Isabela, mas seu horário não é o que você faz? Então, ó, pera lá, tem um comprimido que estão usando. Menina, você vai amar. E o que eu fiz? Tomou o comprimido. Claro, anfetamina, opa, vai te dar mais foco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu, nossa, ainda vou perder peso? Me dá aqui uma caixa. E tomei anfetamina. Foi como colocar pneus novos num carro sem motor. Então, existe uma grande diferença entre vitamina e anfetamina. Existe uma grande diferença entre resiliência e apelação. Existe uma grande diferença entre você trabalhar bastante com o que você ama ou você ser explorado em um ambiente que você está se encolhendo para a cabeça sob assédio. Sim. Então, essa liderança, na verdade, ela está permitindo, né, Isa? Ela está vendo essa hora a mais, ela está incentivando isso, ela tá valorizando quem fica mais, ela está valorizando quem está entregando pulso e sangue ali dentro do departamento, dentro da área, dentro da empresa. Além disso, essa liderança ela não quer aceitar as mudanças que aconteceram nos últimos tempos. É verdade. Comando e controle ainda. Então, e ok se isso pode ter funcionado para você no passado. Mas hoje, e eu falo por mim, eu já convivi em redações em que a chefia vinha com o dedo na cara, grito, e são cenas que eu me lembro, você vai ver, eu até começo a gaguejar, que foram muito chocantes. Então, todos os dias, hoje, inclusive, de manhã, a gente está gravando esse podcast período da tarde, tá, gente? De manhã eu estava numa empresa muito bacana, com programas avançados de saúde mental, de manutenção de saúde, né, do funcionário. E eu comentei sobre, muitas vezes, que o assediador não sabe que está assediando. Por quê? Porque no passado ele viveu aquilo, então ele acha que é normal gritar, ele acha que é normal fazer certos tipos de piadinha, né? Certas brincadeirinhas, ou certas cobranças fora de hora. Mas por quê? Porque ele viveu isso. Então, se ele viveu, ele pode reproduzir. Não pode mais. Aliás, até pode, se você quiser, mas vai afetar alguns lugares bem delicados. Né, da sua saúde, do seu corpo, que é o seu bolso, a reputação da empresa. E vai responder judicialmente. Porque hoje assédio é crime. Isso exato. Então, nós precisamos de líderes que estejam a fim de reciclar algumas ideias, assim como nós já reciclamos para várias coisas. Né? Então, para todos os setores, a gente pode levantar o que já mudou. Banco, dinheiro, gente, você não usa mais dinheiro assim, você usa assado, transferência era assim, assado, no modo de ir e vir. E dentro do trabalho as coisas também mudaram. Sim. Isa, você acha que, assim, quando a gente fala, né, desses números que você citou também, de problemas de saúde mental, de afastamento, você acha que a gente precisa de uma política pública? Parece que está virando uma epidemia. A gente precisa... Quem vai atuar nisso? Quem vai tomar frente desse assunto e cuidar disso? Bom, todos nós podemos. Dentro de casa, não permitindo mais certas piadas. Dentro das escolas. Todos nós podemos contribuir para esse movimento. Mas a gente também sabe que as regras funcionam com punição. Vide multas, né, para quem deixa de usar o cinto de segurança. Poxa, mas é para sua segurança e você deixa de usar. Tem que dar multa para você aprender.
Então, eu não sei se as medidas educativas vão passar por medidas punitivas. O que eu sei é que sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que letrar, Vivi, educar toda a liderança sobre essas mudanças e com amor, não precisa ser com violência. Claro. Outro dia eu vi uma notícia de uma empresa que tinha demitido os presidentes que tinham sido acusados de assédio. E aí até um médico do trabalho, muito amigo meu, me procurou e ele falou, Isa, não pode só mandar embora, porque a pessoa precisa aprender aquilo que ela está fazendo errado, porque senão ela vai repetir. Sim. Então, você quer punir por afastar, é uma decisão sua, mas eduque antes, se você quiser. Sim, Eu trabalho para uma empresa que, quando a gente descobre o foco do assédio, é bonito ver que eles não desligam. Eles chamam a pessoa e falam assim, olha, você está tendo um tipo de comportamento que está provocando isso e isso aqui no time. E a gente precisa de um resultado final. Então, eu preciso que você me ajude a reciclar algumas ideias. E a turma aceita. Sim. Porque há diálogo. Então, respondendo a você, como nós vamos conseguir? Com diálogo. Quem vai fazer? Todos nós podemos. Eu, inclusive, faço parte de um grupo multidisciplinar nacional e que nós vamos encaminhar um pedido para o Congresso de uma comissão mista para a saúde mental. Ou seja, para começarmos... Sim. levarmos um assunto que é para todos, de todos, para prevenção de qualquer problema, inclusive porque a saúde mental, Vivi, afeta tudo. E tudo afeta a saúde mental. Sim. Né? Sim. Isa, como que você ressignificou essas crenças suas? Você precisou realmente ficar doente? Foi a doença que te fez ressignificar? E hoje vira uma bandeira do tipo, ei, não precisa ser dessa forma, gente. Hello. Sim. Exatamente isso. E percebo que nas empresas que eu tenho atuado muito, eu só entro pela porta da frente e com bastante espaço para a gente trocar quando o líder vive na pele ou muito perto dele alguma situação muito delicada. Ou o filho que tentou suicídio, ou a filha que tentou suicídio, ou a esposa que está com depressão profunda. Ou seja, está acontecendo alguma coisa muito perto dele que ele não pode mais negligenciar. Coisas dentro da empresa sempre aconteceram. Mas é mais fácil, né, a gente esconder aqui, guardar ali, deixa depois a gente ver isso e tal. Então, a gente precisa revisar, Vivi, muitas questões. Primeiro, pesquisa de clima. Se eu não fizer uma pesquisa de clima com periodicidade de curta duração, eu estou querendo viver a previsão do tempo do ano passado. Se eu for para Bahia nas minhas férias, amo a Bahia. Aí eu vou para as férias, vamos supor, em agosto. Não, setembro. Setembro, vou aproveitar a baixa temporada, né, e tal. Aí eu vou ver a previsão de onde? Daquela semana que eu vou ou do ano passado? E muitas lideranças ficam analisando dados da previsão do tempo de um ano atrás. Eu fico analisando dados de uma pesquisa de clima de 6 meses atrás. E o que acontece quando eu tenho dados equivocados? Você compra roupa para aquela estação e é outra estação já. Eu gasto dinheiro com tratamentos que não serão eficientes. Eu estou querendo resolver um problema que talvez não existe mais ou que talvez esteja maior. Se uma pessoa está com febre, eu preciso saber quanto de febre ela está para saber como que eu vou medicá-la. Eu não posso só no olhômetro. Eu não posso, eu tô achando que está acontecendo tal coisa. Não, os dados hoje são os melhores amigos das empresas. Mas isso custa caro. Mais caro provavelmente está sendo o plano de saúde que você está pagando, sim, ainda com aquela crença de exames periódicos só para inglês ver, né? E o plano de saúde é para você usar enquanto você tem saúde. Então, a promoção de saúde, ela não é só do RH, ela não é só da área de compliance, ela é de todos. Mas, como nós temos níveis de maturidade muito distintos, então, uma pessoa mais jovem deve estar achando uma bobagem tudo isso que nós estamos falando. Entende? Porque, né, bobagem, depois eu penso nisso, estou ótimo, né? Dormi 3 horas essa noite e estou aqui, assistindo vocês. Ótimo! Eu também já vivi essa fase. Então, primeiro,
precisamos, como indivíduos, revisar nossas crenças, nossos comportamentos e depois, como liderança, o que eu faço com esse privilégio que eu tenho, né? Com este time que eu estou lidando, como é que eu faço para a gente alcançar o que a gente precisa sem prejuízos pelo caminho. Sim. Porque você bater meta no mês e precisar bater nas pessoas para bater essa meta, não vai ser bom. E não adianta nada você ser o funcionário do mês e no mês seguinte o afastado do mês. Exatamente. Isso não é sustentável. Perfeito. Isa, quais são as políticas dessa companhia que está preocupada com a saúde mental das pessoas? Quais são as ações que essas companhias têm feito? Tá. Ações frequentes. Não adianta uma palestra na semana da CIPAT de prevenção de acidentes. Ajuda, mas tem que ser todo dia. Igual escovar o dente. Tanto que saúde mental é todo dia. Não é fazer meditação uma vez por semana, ir para a Índia, subir no pico do Himalaia e meditar. Não, isso também faz parte do pacote da saúde mental. Mas saúde mental é todo dia. Assim como para a saúde bucal, eu preciso escovar o dente todo dia. E, eventualmente, eu não preciso ir no dentista. Claro, né? E a mesma coisa com a saúde mental. Eu preciso me cuidar. Eu tenho 5 faxineiros da saúde mental, que são 5 comportamentos que nós vamos abrindo mão por achar que aquilo não vai trazer consequência nenhuma. Depois de... Mesmo assim, eventualmente eu posso ir na terapia. Por que não? Se eu vou ao dentista quando eu sinto dor no dente. E quando eu preciso organizar as ideias, eu não vou recorrer a um profissional. O que é engraçado, Isa, é que a gente aprende a escovar os dentes com 2 anos de idade. A gente aprende que precisa ter o cuidado com a minha saúde bucal aos 2 aninhos, 3 aninhos. E com a minha saúde mental, a gente nunca foi ensinado a ter cuidado. A partir de agora vai. Esses faxineiros aí, você não vai contar pra gente? Posso contar? Por favor. Posso contar. Só uma curiosidade aqui pra turminha. Escovar o dente todos os dias, hoje parece óbvio, mas há 300 anos, Verdade. A mesma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. O que isso significa? Que se nós aprendemos a ter higiene bucal como um ato diário, mesmo em... Isso porque eu nem sei como era antes de todos os membros da mesma família usarem a mesma escova de dente. Você acha que a gente não teve período em que... Era uma ervinha, né? Nem isso, sabe? Outro dia eu fui para a região amazônica e eu perguntava... Olha as minhas perguntas para a turma dos povos Puianaua, lá do Acre. Um beijo para todos. Você dorme em cama ou em rede? Você escova o dente de manhã, à tarde ou à noite? As minhas perguntas são essas. Por quê? Quando você negligencia os 5 faxineiros da saúde mental, você está afetando os seus pensamentos. E se você afeta os seus pensamentos, você afeta os seus sentimentos, os seus comportamentos, que vão afetar os seus resultados. Então, os 5 faxineiros da saúde mental. Primeiro, tempo de sono. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode estar no melhor emprego do mundo, ganhando o melhor salário da sua carreira. E se você não puder usufruir, porque você se tornou uma pessoa irritada, né? Quando a gente dorme menos, a gente vive muito menos e muito mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. E pensa você que está nos acompanhando, o dia que você dorme mal, no dia seguinte você se torna uma pessoa tolerante, que conversa, ou uma pessoa pavio curto, irritada? Né? Então, primeira coisa é o tempo de sono. O primeiro ato de autocuidado que você precisa preservar, custe o que custar, aí sim custe o que custar, o seu tempo de sono. Agora, se você abre mão do seu sono para, custe o que custar, conseguir bater a meta, isso não é sustentável. Tá? Segundo, faxineira da saúde mental, higiene pessoal. Quantos de nós, Vivi, não passamos voando debaixo do chuveiro, pula, não vou lavar o cabelo hoje, porque só uma mulher que entra no banheiro e não tem coragem de lavar o cabelo, porque não tem energia, sabe do que eu estou falando. Eu vivi momentos em que eu sentava no chão do banheiro, em que eu queria vomitar, de tão cansada que eu estava. Então, higiene pessoal, tudo que a turma dá risada, porque acha que é muito bobo, é aí que a gente peca. Né? Então, mas então o tempo de banho contribui para a minha saúde mental? Sim. Porque se você estiver negligenciando a sua higiene mais básica, você está negligenciando outras coisas. Por exemplo, terceiro faxineiro da saúde mental. A alimentação sem telas. E é um desafio.
Você sabe que na minha casa, Alexandre Poleto está aqui para corroborar com o que eu vou dizer. Meu marido criou uma regra, ele colocou na porta, né, do ambiente em que a gente faz as refeições, tem lá uma esteirinha, a gente coloca todo mundo o telefone ali e ninguém pode pegar o telefone enquanto alguém estiver comendo. Né? Ele, inclusive, vai começar a aplicar multa se a gente infringir a regra. Mas o que isso significa? Foi a maneira que nós encontramos para, pelo menos, na hora da refeição, a gente não mexer no telefone. Estar presente, né? Estar presente. Então, moral da história, você que está nos acompanhando, está até fazendo sentido que essa moça aí está falando, mas como é que eu vou fazer na prática? É isso. Quais são as estratégias que você vai colocar no seu repertório de vida que vão te levar para esse estado de saúde mental que nos leva a produzir de forma sustentável? Quarto faxineiro da saúde mental. Adivinha? Quer chutar? Foi sono, higiene pessoal, alimentação. Só exercícios, lógico. Que danada. Atividade física. Ela vai aquela pessoa falando de atividade física. Então, de novo, é no simples que a gente peca. Como. E o quinto faxineiro da saúde mental é o tempo para família ou amigos que represente lazer. Porque, Vivi, uma das características do pré-burnout, além da irritação, é a agressividade e o isolamento. E você começa a recusar convites até para estar com pessoas da sua família, o que você gosta e tal, porque você acha também que aquilo é perda de tempo ou não tem energia. Então, esses são os 5 faxineiros da saúde mental. Perfeito. Veio um psiquiatra aqui, Dr. Fernando, e ele conta, Isa, sobre esse seu quinto faxineiro, da importância e quanto estar em comunidade, estar em sociedade com as pessoas que você gosta, te previne de doenças mentais. É incrível. Inclusive, tem vários estudos que mostram as Blue Zones, que são áreas azuis pelo mundo, que eles estudam as pessoas com mais tempo de vida. Olha a longevidade aí. Sim. E aí, uma coisa é em comum a todas. Todas. Sabe exercício físico. Além disso. Não sei, eles comem bem. Uma disposição para o bom humor diferente, ou seja, em que você vai viver em comunidade, você vai se colocar diante das situações, você vai ver graça nas coisas, você tem que estar disponível para isso, sabe? Não conheci uma pessoa longeva que não tivesse essa disponibilidade. Aí, Vivi, depois que a gente fala os 5 faxineiros da saúde mental, a turma fala assim, mas e o sexo? Mas é meditação? Mas é tal coisa? Rapaz, eu vou te contar que se você estiver dormindo bem, fazendo higiene e se alimentando, com tempo para atividade física, você vai ter libido sexual. Porque a libido pela vida você já está tendo. E precisa da higiene, né, minha gente? E você entendeu? Né? Às vezes o que está faltando para você é a questão da higiene, Isa. Vivi. Não, outro dia uma pessoa falou assim, mas você não falou do sexo. Eu falei, mas eu não preciso dizer, porque, de novo, se você estiver dormindo o que você precisa, fazendo higiene, se alimentando sem telas, fazendo atividade física e com tempo para lazer, sim, você vai considerar praticar meditação, seja em movimento ou não. Você vai considerar ter prazer sexual, seja com alguém ou não. Você entendeu? Gente. Então, esse é o básico do básico. É isso. Básico do básico, Vivi. Básico do básico. Isa, o que nesse livro, que tá com a capa linda, e o tema também, o título tá lindo, dá um tempo, já dá... Aqui a gente já pode entender o que você vai falar. Eu gostei muito do título. O que você tá falando? Esse livro eu comecei a escrever terceira em 2017. Terceira edição, tá indo pra 4ª. Eu comecei a escrever esse livro em 2017. Eu ainda trabalhava na Rede Globo. Tá. Não é sobre burnout. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. E eu comecei a escrevê-lo, na época eu fazia a previsão do tempo, e aí existia muita piada assim, da turma, dizendo assim, o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido. Nossa, já é Natal. Nossa, não sei o quê. Aí eu falei, gente, será que o tempo da natureza está passando mais rápido mesmo? Então eu começo a minha investigação. Que legal. A partir desse incômodo que eu ouvia de muitas pessoas achando que o tempo estava passando mais rápido. Aí eu começo a entrevistar astrônomos, cosmólogos, físicos, e todos me dizem assim, olha, Isabela, até agora não há nenhum indício que a Terra esteja girando mais rápido. Eu falei com o MIT, coisa chique, gente, com a ajuda aqui do INPE do Brasil. Vem cá, vocês têm certeza? Vai ser publicado num livro isso.
O tempo da natureza está como sempre foi. Tá. Mas então o que está acontecendo? Aí eu fui para uma outra galera para entender por que então nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Aí entra tecnologia, transporte, comunicação. Aí eu faço uma jornada histórica de como nós chegamos como estamos para a gente entender por que nós estamos ou ansiosos, que é o excesso de futuro, ou estressados, que é o excesso de presente, ou depressivos, que é o excesso de passado. Legal. Que ideia que você ainda está preso do passado, que você ainda não conseguiu, não teve forças para deixar. Lembra que eu te falei de encerrar ciclo para seguir mais livre? E esse livro tem 150 entrevistas de pessoas que nós admiramos de alguma forma. O prefácio é do Cortella, tem Karnal, Monja Cohen, Maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, uma turma de músicos incríveis que me deu entrevista para entender como a música pode ser um instrumento do tempo. Então tem Lenine, Gilberto Gil, Caetano, Fernanda Takai, Oswaldo Montenegro, que vão, na verdade, me ajudando a explicar como nós podemos fazer as pazes com o tempo. Bom, Isa, o que hoje na sua vida mudou? Quem é a Isa hoje, depois do burnout? Olha, eu precisei viver o episódio mais triste e desafiador da minha vida para saber do meu valor, de como eu posso usar as minhas características, a minha voz, para pautas que eu acredito que podem contribuir para a saúde que todos queremos, para esta sociedade que milita por causas necessárias pelo diálogo e não pela briga, sabe? Então, eu descobri a força que eu tenho depois de ter perdido. Então, eu perco a força que eu nem sabia que eu tinha, e aí, quando eu me restabeleço, eu começo a compreender que o burnout pode ter me escolhido para ser porta-voz desse assunto que até então ninguém falava. É verdade. E aí descobri um monte de coisa. Burnout é nome novo para um problema antigo, não é mimimi. E aí eu descobri coisas bem interessantes, sabe? Então, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra nem psicóloga. Eu sou uma jornalista que viveu na pele algo muito desafiador e que nos últimos 5 anos só pesquisa e estuda o tema. Sabe? Todo dia eu tô com algum médico, com algum especialista. Tem certeza? Mas isso aqui... Por quê? Porque nós precisamos encontrar o caminho do meio entre a fala acadêmica, científica e a vida real. E a gente precisa, Vivi, parar de normalizar o anormal, negligenciar os sinais do nosso corpo. A gente precisa ter autorresponsabilidade para a manutenção da nossa saúde. E aí, a partir disso, os resultados, os relacionamentos eles serão sustentáveis. Você falou desses 5 faxineiros e eu queria que você agora, eu sei que a gente já precisa ir concluindo, infelizmente. Posso voltar outras vezes, tá? Para, você está se comprometendo aqui na frente. Só me comprometo com aquilo que eu posso realizar. Então, se ela pode realizar, vocês já estão vendo que ela vai voltar. Não muito é? Bom, muito bom, Isa. A gente precisa ir concluindo. Você quer deixar alguma mensagem final, algum ponto de atenção para que as pessoas que estão assistindo ouvirem, pararem para pensar? Se não prestou atenção em nada, preste atenção nisso agora que você vai falar. Ai, mamãe, deixa eu ver. Ai, Vivi. Acho que está na hora da gente ser mais coerente com o que a gente faz ou deixa de fazer. Está na hora. De parar com os assuntos que nos infantilizam e seguir para um caminho de maturidade real. Que, sim, existem problemas fora. Existem ambientes tóxicos, pessoas sem bom senso. Mas se eu não estiver fazendo a minha parte e não praticar o autocuidado, de nada vai adiantar eu arrumar brigas ou mandar currículos para a lua se eu não começar a ter mais consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Então, eu agradeço demais todos que nos acompanharam até aqui, o seu tempo, a sua confiança. E, para finalizar, sabe o que nós precisamos? Todos. O que nós precisamos? Fazer faxina. Fazer faxina nas nossas ideias, nas nossas crenças. Igual a gente faz faxina dentro de casa. Né? Tem gente que precisa de ajuda para fazer faxina dentro de casa. Tem gente que consegue fazer sozinha.
Eu valorizo demais todos os prestadores de serviço que me ajudam nas faxinas diárias, sabe? Senão a gente vai acumulando e não flui. E aí aquelas pessoas que estão reclamando da falta de tempo, da falta de energia, será que não está precisando de faxina para você eliminar o que não serve mais, as pessoas que não combinam mais com o seu estilo de vida atual? Isso é tema para a próxima conversa, porque é atualização de identidade, tá? Fica para o próximo? Fechou. Fechou. Tá fechado. Faxina, gente, é isso que a gente precisa. Vamos fazer uma faxina, vamos então, pessoal, vamos terminar por aqui. A gente está muito, muito feliz com a sua presença. Que bom. Muito obrigada. A gente sabe que Eu você falo muito, né? Imagina, você fala o suficiente. E a gente está tão feliz com a vida da Isa. A Isa está numa correria, né, Isa? Levando essa mensagem, essa bandeira super urgente. E a gente está muito feliz de você ter vindo. Eu fico feliz, mas é curioso, né? Você usou aqui um termo que outro dia um rapaz falou assim para mim: nossa, mas você não para, né? Te vejo aqui, para lá e tal. Eu falei assim: olha, vamos lá. De fato, em alguns dias, eu corro muito para dar conta daquilo que eu me comprometo, para poder parar em outros. Pronto. Eu tenho um dia muito intenso, mas dá 8 horas da noite, Vivi. Acabou o telefone, a não ser que seja uma coisa muito especial, eu com o meu time, que só trabalha para expandir uma informação coerente de educação e saúde. Eu não fico 8 horas da noite lá vendo páginas ou conteúdos que não precisa, já deu, já o dia todo já, né? Então, eu posso correr bastante em alguns dias para poder parar em outros. Hoje eu trabalho talvez até menos do que eu trabalhava antes. Mas eu não estou me encolhendo para caber em lugar nenhum. Perfeito. E hoje eu sei quem eu sou. Então, você precisa aprender a desacelerar para continuar em movimento. Eu só consigo ter a agenda que eu tenho porque eu sei desacelerar. E não é nas férias uma vez por ano, não. É um pouquinho todo dia e especialmente no fim de semana. E o dia que a agenda está bem violenta, eu preciso ou cancelar algo, ou pedir desculpa por ter entupido a agenda. E, infelizmente, eu não vou conseguir. Então, a gente também precisa, eu digo todos nós, precisamos lidar também melhor com o agora eu não consigo, agora eu não posso. Não é nada pessoal. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Está todo mundo tentando preservar a sua saúde, a sua energia. Então, se eventualmente a gente erra a mão e marca compromisso demais, então volta atrás. Porque senão você se coloca em risco. E ao dizer sim para alguém, você se colocar em risco, a sua saúde pode ser afetada. Muito bom, perfeito. Eu não preciso falar mais nada, porque a Isa concluiu agora com louvor este programa. Muito obrigada, Isabela Camargo. Eu que agradeço, Vivi. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada. Gente, se você curtiu essa conversa, curte aqui o nosso canal, se inscreve, manda para os seus amiguinhos aí da empresa, de todos os lugares que você conhece, porque isso aqui é vida. Não é só sobre empresa, é sobre a vida, sobre humanização. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.